Nós somos da pátria, guardas, fiéis soldados, por ela amada. As cores de nossa farda, rebrilha a glória, fuja a vitória. Doutor Oliveira, eu sei que o senhor é advogado há mais de 50 anos, não é isso? Quem criou a maconha? Quem criou a maconha foi Deus. Deus que criou a maconha, assim como tudo que existe no universo. Agora, naturalmente, se o homem tivesse inteligência, acharia na maconha algo que pode se transformar, não no malefício, mas sim no benefício. Porque na dosagem de tudo que existe para manter a saúde do ser humano, tem que levar em consideração o tamanho da dosagem, porque às vezes um veneno ele pode salvar se ele é usado na medida ideal para que ele possa ser benéfico ao ser humano. Agora me diga uma coisa. A pergunta que eu te fiz foi quem criou a maconha? Porque se a gente perguntar a uma criança quem criou a maconha, qual seria a reação de uma criança? A criança, naturalmente, se for uma criança inteligente, ela vai dizer que não sabe. Não sabe, né? Não sabe. Agora, quem tem uma noção melhor, porque esse termo criação, criar, tem duas opções, tem duas maneiras de ser interpretado. Tem a criação, que é C-R-E, que é designado a dar existência, somente um ser pode fazer isso, que é Deus, que é o Criador. Quer dizer, ele que criou. E pode se confundir com o Criador. O Criador é aquele que guarda, que conserva e a quem foi dado os cuidados de tomar conta, é o Criador. Na verdade, o senhor faz parte do mundo jurídico há muito tempo. O senhor já advogou para quem? O senhor é advogado, né? Faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Diga o número da sua OAB, por favor. A minha OAB é 4643. Esse número é definitivo para a vida inteira e vai ser eterno, porque o número de advogados pode ser que seja um momento que a sociedade diz, não precisa mais de advogados, já tem muitos advogados, vai precisar de outros elementos para que a sociedade cresça, como ela deve crescer de uma maneira benéfica para o grupo social. Então o senhor é inscrito no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Em que estado? As próprias iniciais já diz aí, BB, quer dizer... OAB Bahia. OAB, Ordem dos Advogados do B, Brasil, B, Bahia. Ah, da Bahia, né? Do estado da Bahia ali. Estado da Bahia, quer dizer, é o local onde está localizada essa ordem que faz parte do organismo internacional. Internacional, de advogados no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E que é ligado à Ordem dos Advogados das Nações, a Ordem dos Advogados Internacional, não é isso? A Ordem dos Advogados da ONU, né? Na ONU também tem, né? Pode ser, porque para que haja uma consonância aceitação mundial, para que haja uma aceitação, existe que um conselho que vai examinar a possibilidade de ser realizado ou não. Não pode ser uma coisa assim aleatória. Na verdade, tem que ter um conjunto de fatores que unam, né? Como nasceu a ONU, né? As instituições, elas são organismos que são efetivados e que são aderidos pelo grupo jurídico que compõe cada nação. Cada nação. A própria Constituição brasileira diz no seu artigo 133 que o advogado é essencial na manutenção da justiça, não é isso? Com certeza, isso no mundo inteiro. Em todo lugar onde existe um grupo de pessoas ou de organização, tem que haver uma norma que tem que ser obedecida pelo grupo
que é aceita pelo grupo, para que haja uma compreensão e não haja uma desorganização do grupo. Agora me diga uma coisa, qual é o papel da OAB no Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil? O advogado que faz parte da OAB, qual é a função dele no Brasil? A função do advogado, ela está inscrita no estatuto específico, que é o Instituto dos Advogados do Brasil. Sim. Então, para isso existe incorporada na própria Constituição Federal a lei maior, que são estatutos da Ordem dos Advogados do Brasil, que existem direitos, deveres e obrigações. Existem penalidades quando não é cumprido. Então um advogado pode ser penalizado? Pela própria ordem, ele pode ter, primeiro, a advertência. Sim. Segundo, se ele perdurar, ele pode ter até temporariamente O impedimento de advogado? penalizado, se é uma penalidade, quando ele é suspenso de funcionar dentro da sua jurisdição. Sim. E aí, qualquer interferência dele no meio jurídico pode ser anulada por falta de credencial. Então, a OAB tem competência para advogar só unicamente com a sua carteira da OAB em Portugal e qual outro país? A OAB ela é ligada à Federação Internacional da Ordem dos Advogados, que é internacional. Sim. E o Brasil é credenciado. Consignado, né? Com a ONU, né? O Brasil é credenciado na Organização Internacional De Advogados. Existe um pacto de respeito e de aceitação. É o Pacto de Santa Rita? É um deles. Sim. O Pacto de Santa Rita é um deles, que o Brasil ele é um dos assinantes do pacto, né? Agora, mas existem vários outros. Agora me informaram, na verdade a minha pergunta persiste ainda, né? Quem criou a maconha? É um livro, né? Escrito por Wellington Mello, advogado das Nações, que foi publicado no site da Amazon, de Jeff Bezos, né? Ele foi publicado em espanhol e em português. E ele foi registrado na Fundação Biblioteca Nacional. Qual é a importância da Fundação Biblioteca Nacional no Brasil e no mundo, né? Suas literaturas, seus filmes que eles fazem, suas histórias. Essa parte aí eu desconheço. Sim. Porque eu tenho noções apenas, mas não conheço de uma maneira mais profunda essa organização. Mas eu falo assim, na verdade, o termo quem criou a maconha, ele possui direitos autorais, entende? De propriedade da Ordem dos Advogados das Nações, escrito pelo Wellington Mello, advogado das Nações, que foi formado pelo Instituto de Estudo Bíblico de Israel, lá na Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele está registrado na Fundação Biblioteca Nacional, no Ministério da Cultura e no Escritório de Direitos Autorais, e é um livro também que está acessível a qualquer pessoa no mundo, no site da editora Ultimato. A Ultimato é uma editora do Brasil, né? Está lá, se você procurar Palavra do Leitor, você vai ver esse livro lá, Quem Criou a Maconha. E o senhor falou com muita maestria, muita sabedoria, que foi o criador de todas as coisas. Quem criou o homem foi o mesmo que criou a maconha. O senhor chama de Deus, né? E lá em Israel é chamado de Eloheinu, de Adonai e Yeshua Hamashia, é a mesma pessoa. Agora, qual é os benefícios que essa planta tem para o mundo hoje na ciência e na saúde, a maconha, que é a cannabis sativa? Já é de conhecimento de grande parte da sociedade mais elevada que a maconha ela
tem um princípio curativo que os químicos já detectaram e já testaram trazer benefícios para algumas pessoas em determinadas patologias. O mal de Paxo, por exemplo? Não conheço sobre esse assunto, sobre o mal de Parkinson, não conheço nada, nunca tomei conhecimento de que isso seja comprovado cientificamente. Esquizofrenia? Mas pode ser. Esquizofrenia? Não, eu não conheço, porque isso aí já é uma particularidade, é um conceito mais de Medicinal. conhecimento Dos médicos. da classe Da medicina. médica. O senhor já ouviu falar na Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos. O senhor sabe que existe uma matéria, né? Na verdade, existe um curso, né? Aqui tem um curso de Direito, tem um curso de Letra, lá tem um curso para você estudar sobre os benefícios que a cannabis sativa produz, né? Os benefícios que a maconha produz, né? Tanto que na no estado da Califórnia já é permitido vender a maconha tanto para fumar como para ser remédio, para alimento, né? Já é uma legalização. Sim. A legalização, porque está comprovado que os venenos, assim como eu acabei de falar com você, existem todos os venenos, eles, a depender da dose, ele pode ser benéfico para determinadas pessoas, de acordo com os testes feitos, de acordo com as idiosincrasias que cada pessoa tem próprio do seu organismo em aceitar ou não determinadas substâncias que, a depender de estudos feitos, comprovados cientificamente, o benefício que o cannabis pode trazer para o ser humano. Mas, é como eu acabei de dizer, cada sociedade ela tem que ter um preparo suficiente para usar de uma maneira ideal E o responsável. tratamento que for preciso. Né? Agora, Essa é a minha visão. agora me diga uma coisa, o senhor já viu falar no problema de insônia, né? Algumas pessoas dizem, eu mesmo sofro de insônia, né? Eu já tive depressão, né? E eu escrevi um outro livro, que o nome do livro é Como Vencer a Depressão. E eu percebi que lá na Universidade de Harvard foi feita uma pesquisa que a maconha também cura a depressão e a falta de apetite e a insônia. Será que isso é verdade mesmo? Olha, eu não conheço, mas há possibilidade sim. Porque se não for assim, locais, nações, países que estudaram e comprovaram o benefício que em determinadas pessoas pode causar, aliviando as morbidades, quer dizer, as doenças, patologias do ser humano. Isso é possível, mas é como eu acabei de dizer, se não existe um preparo, um conhecimento suficiente e vamos dizer assim, um modus apropriados, em vez de causar benefício, ele pode desregrar, ele pode descambar para uma situação diferente do qual ela é indicada. Na verdade, Depende da dose, depende do momento, depende de preparação, depende do ritual, tudo em todas a terapêutica, já você sabe que é a forma de tratamento do indivíduo quando ele acha-se em situação patológica, né? sim. Quer dizer, alcançado por determinados tipos de
doenças que às vezes não são nem classificadas ainda, mas que naturalmente podem existir. E aí, no caso, quem sabe a cannabis, se ela for devidamente utilizada por pessoas que tenham conhecimento e como administrá-la, ela pode vir a causar o benefício. Na verdade, né, não sei se você já ouviu falar, porque no país, no Brasil, há uma ilegalidade, né? E aí a gente, eu não sei se você já ouviu falar no filme Ilegal, um documentário, parece que é de 15 minutos, Ilegal, Não. passou na Rede Globo de televisão, Ilegal, uma mãe, né? Que ela tem um esposo que é policial e tem uma filha, uma criança, né? E a criança sofre de esquizofrenia. E ela liga para a Anvisa pedindo que possa plantar na sua residência a maconha aqui no Brasil. Autorização. Autorização. E a Anvisa se demora em fazer isso. Aí essa família tem que comprar nos Estados Unidos da América, na Califórnia, que fica caríssimo um óleo, né? Que é o canabidiol, que é um óleo produzido da maconha. Caríssimo. Agora eu não entendo. Aí eles fizeram esse documentário ilegal para reclamar às autoridades mundiais da ONU por que, se na Califórnia se pode produzir e vender, porque no Brasil, que ficaria muito mais barato você pegar aquela ali Amazonas ali, né? Aquela mata da Amazônia ali, que tem muitos países que já liberam ali, o Uruguai, o Paraguai, né? A Argentina, a Venezuela, aqueles países ali que separam o Brasil do rio ali, do rio Amazonas ali. Ali já tem lugares ali que é autorizado pelos seus países para produzir a maconha. E dentro do Brasil é uma ilegalidade. Você pega os policiais federais destruindo essa planta, destruindo a maconha, os policiais militares destruindo a maconha, você pega o policial civil também destruindo. Eu não consigo entender. A gente compra esse produto caríssimo para ser remédio em outros países. Por que no Brasil é proibido e no Canadá é permitido? Porque, na verdade, os canadenses são pessoas mais elevadas do que nós? Ou os policiais da Polícia Federal não são tão inteligentes assim? Olha, em primeiro lugar, temos que considerar o seguinte: cada país ele tem a sua autonomia jurídica nacional. Sim. Dentro do território, somente dentro do território de cada nação, é que se pode exigir o cumprimento da lei daquele país. Então, enquanto não houver o exame e uma lei favorecendo e acatando o que outros países fazem, não pode ser aceito no Brasil, naquele país que ainda não examinou o assunto, legalização da maneira de agir, porque o grupo não aceitou ainda. Não, e vem cá... Agora não sei porquê, mas aí, para que haja esse benefício de, como você acabou de dizer, de um particular, aí é explicado porque a lei daquele país ainda não examinou o assunto, ainda não se desenvolveu o suficiente e intelectualmente e nem experiencialmente, quer dizer, não experimentou ainda, porque ele não está obrigado a aceitar o que a lei de outros países aceita. Agora a minha pergunta eu faço uma pergunta para os diretores da Anvisa. A Anvisa é uma empresa do governo federal? Por que a Anvisa proíbe se produzir medicamento da maconha no Brasil e se produzir o cigarro da maconha como é produzido pela Marlboro lá na Califórnia, no Canadá? Por que a Anvisa faz esse tipo de proibição? Eu não sei explicar isso. Quer pausar, não? Deixa eu ver se eu consigo pausar. Eu não sei explicar isso, mas são considerações que são dignas de exames e no momento eu não tenho assim dados suficientes para explicar por que motivo. A Anvisa não permite, né? Porque, como eu acabei de dizer, o país ele tem instituições que são acatadas pelo legislativo, quer dizer,
Na lei O brasileira, Senado, né, o deputado. existe uma lei e dentro não existe norma suficiente para disciplinar o assunto. Enquanto não houver, vai continuar na mesma situação. A minha pergunta é, pode trazer a sopa dele? A minha pergunta é, doutor, para a gente encerrar, porque é assim, a gente chega no mercado, em um bar, em um restaurante, a gente compra o cigarro da Souza Cruz, não é isso? Fuma, compra um charutos, compra um cigarro de palha, compra um cachimbo, e fuma aquilo ali com tabaco, e o Ministério da Saúde adverte que existe químicas que acabam com a nossa saúde quando a gente fuma o cigarro. E aí a gente faz a comparação do cigarro da maconha, que o mal não é tão grande como o cigarro do tabaco, e a Anvisa permite se vender cigarro da Souza Cruz, mas não permite vender o cigarro da maconha no Brasil. Eu vou lhe explicar isso. Isso aí é uma categoria de vícios e de normas que são aceitas, que são disciplinadas e que são terão que ser respeitadas porque é lei. E enquanto não se debruçar, o país não se debruçar examinando e comprovando a eficácia ou o prejuízo de determinados usos, tem que prevalecer a lei brasileira. Então, nesse caso, você que é uma pessoa que não concorda com isso, poderá interferir junto ao legislativo, que é quem... Faz lei, né? Não, esse é o nome. É quem legisla, é quem disciplina por intermédio das normas, como, quando e por quem deve ser usado determinada situação. Porque então eu penso assim, porque o ser humano, diz a lei maior, a Constituição, que todo poder emana do povo, concorda? Então o povo está acima da lei. O povo está acima da lei, porque a lei foi feita para o benefício do povo. Então penso eu que é legal essa manifestação da marcha da maconha no Brasil e no mundo. Porque se permite no Brasil vender o cigarro, vender a cachaça, vender esse tipo de droga, vender droga na drogaria, aqueles remédios, aqueles medicamentos, eu creio que é necessário também que se permita vender maconha também, o cigarro da maconha. Mas aí entra um assunto que só os profissionais da medicina que tem que se posicionar. Interferir, né? Por bem do povo brasileiro. Não, mas aí é o caso. Que é uma guerra, né? Porque existe um órgão que disciplina isso, né? Sim. É como se diz, cada macaco é seu galho. Nessa questão de medicamentos, existem vários departamentos que têm princípios ativos que têm que ser controlados, porque ele interfere na parte é um entorpecente, por exemplo. É um entorpecente como o Tegretol, o Meleril, né? O Adol. Então, tudo isso é entorpecente. Então são essas substâncias que faz mal à saúde. Realmente já são catalogadas. E as que ainda não são catalogadas podem ser estudadas, mas se na realidade, se você acha que não é explicável esse comportamento dúbio, então você pode interferir e interrogar como é lícito pela própria Constituição você manifestar seu pensamento, né? Contanto que haja uma lógica naquilo que você se propõe a é lícito a manifestação do pensamento, não é isso? Mas na ação não é lícito. Você tem que responsabilizar pelo mal que você causar. Exato. E aí eu acho que a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Exército, a Marinha Aeronáutica... Olha, não deixa no plástico não, Tina, viu? Porque tá quente, você tá quente aí, né? Ah, viu?
Tira do plástico, bota na panela, coisa assim. Então eu acho que eles estão causando assim um dano visível ao pessoal da marcha da maconha, ao pessoal que usa essa maconha, que vende maconha, porque se porventura eu permito no meu país, eu sou o presidente do Brasil, eu permito no meu país a Souza Cruz vender cigarro, eu tenho que permitir a Marlboro também vender maconha. Mas são assuntos para ser estudados, porque no Brasil os sistemas de governo são baseados no tripé. O legislativo, o executivo e o judiciário. Judiciário. E a própria Constituição diz: ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Se eu não vou torturar a pessoa que vende cachaça, que vende cigarro, eu não posso torturar a pessoa que vende maconha. Não, mas isso aí não é tortura. A tortura já é outra Não, já vi coisa. policiais torturando quem vende maconha. Não, mas botando mas no presídio, prendendo, matando. A tortura é condenada em qualquer situação. Uhum. Não existe. Existe porque aquele que erra, ele é penalizado pela lei para ele se afastar da sociedade, que é considerado uma pessoa Maléfica à sociedade. uma pessoa que é marginalizada. E o senhor percebe que a própria, por exemplo, se eu beber um uísque, por exemplo, ou o 51, aquela cachaça, aquilo ali provoca uma embriaguez. Aquilo ali é um entorpecente também. Então ali está na qualidade de droga. Não é entorpecente. Embriaguez. Se por acaso eu dirigir sob efeito de bebida, eu estou cometendo crime. Esse termo entorpecente tem outra designação. Até remédio controlado é entorpecente, tem alguns remédios. Não, O Meleril, por exemplo. Eu sei, mas isso aí O Tegretol, o Adol. Cada substância tem uma área específica. Tem muita coisa que é proibido lá no exterior e aqui ainda não está sendo proibido. Não, mas o grave maior é uma planta que é boa para a saúde, que é a maconha, que é permitido no Canadá, que é permitido na Califórnia e no país Brasil não é permitido. A questão maior é essa, né? Mas aí é o seguinte, é a lei. A lei brasileira diz que ninguém vai ser submetido à tortura. Tem que modificar a lei. Mas a lei é perfeita. Não, a lei não é perfeita. É perfeita a lei. A Constituição é perfeita. Não é perfeita. Você diz assim, ó, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. O que precisa mudar aí? Precisa mudar, os nossos policiais não podem torturar, nem tratar as pessoas de forma degradante. Mas isso aí é diferente, porque você não pode impedir. E nem tratar ninguém de forma desumana. Não vou dizer que o policial, ele está saindo da sua estribeira. Às vezes ele produz, mas não é a lei que vai ser condenada por isso. A lei não pode ser condenada, a lei é perfeita. Não, perfeita não é. A lei é apropriada para cada nação. A Constituição... Não existe perfeição na Terra, só Deus é perfeito. Amém. Entendeu? Uhum. A lei tem leis que foram editadas no passado e já estão completamente abrogadas, porque ela não traz o efeito para o qual ela foi criada. Agora, a Constituição, que foi promulgada em 1988, no dia 5 de outubro, ela é perfeita. Eu creio que ela é perfeita. Eu não acho perfeita a lei penal no Brasil. A lei penal é péssima, porque contraria a Constituição. Vamos finalizar aqui. Mas para finalizar, doutor, eu quero só que o senhor deixe uma mensagem para o nosso povo brasileiro sobre Deus, né? Na verdade, quem criou a maconha, o senhor já disse que foi Deus, né? O que é que Deus quer para a humanidade? Deus só quer o bem-estar, a felicidade para a humanidade. Mas ele deixou o livre-arbítrio, que é a responsabilidade por tudo que você faz, até pelo que você pensa, porque na área transcendente existe a influência até no nosso pensamento. Os pensamentos são passíveis de ser condenados e são passíveis de ser influenciados, que ainda há pouco acabei de dizer a você, e tem ambientes nocivos, porque ali não tem uma corrente, não tem uma energia positiva, tem uma energia negativa. E o mundo existe sempre, existe essa dubiedade daquilo que é maléfico e daquilo que é benéfico. Deus nos criou para
realizar o que é benéfico e ser felizes. Mas deixou a liberdade para você colher tudo aquilo que você planta. Você pode escolher o que você planta, mas na hora de colher, é obrigatório você colher só o que você plantou. Qual é a mensagem que o senhor quer deixar para finalizar para as pessoas que fazem parte da marcha da maconha no Brasil? Qual é a conscientização que o senhor quer deixar para eles? As pessoas que fazem o quê? Porque no Brasil tem um movimento chamado Marcha da Maconha, Marcha para Maconha. Qual é a mensagem que o senhor quer deixar para esse grupo de pessoas? Não conheço. Conhece a marcha? Não, esse termo eu nunca ouvi falar. Foi a primeira vez que eu ouvi Marcha da Maconha. Mas deve ter um grupo que naturalmente está querendo se beneficiar da maconha. Eles têm sua razão de ser, aí eles têm que apresentar um projeto no legislativo, que pode ser depois vetado ou apoiado, sancionado pelo governo executivo, e aí então começa a vigorar. Mas eu acho que tudo tem que ser devagar. Ou parece que tá alguma coisa queimando aí. Não, ela está esquentando o seu feijão. Ah, ouviu? Então cada situação ela é dirigida para as necessidades naquele momento. Naquele momento que for comprovada os benefícios que determinados atos podem causar, aí nesse caso há um reforço, toda a sociedade vai apoiar e vai prevalecer durante